Mas é uma redundância desejar apresentar nosso querido Dr. Leonardo, que tanto nos encanta, membro de nossa casa. Rogamos-lhe o tempo que foi tomado, mas que ele compensará dentro da sua mensagem. Para nós é sempre uma alegria muito grande tê-lo, especialmente com a sua visão espírita de médico psiquiatra, procurando mostrar que o objetivo essencial da vida é a nossa realidade transcendental. Portanto, está em casa novamente o querido Leo, gravando para o programa que ele tem em nossa televisão, e eu me honro em reapresentar os seus livros, Transtornos Psiquiátricos. Eu tenho a impressão que nós não temos o número suficiente às pessoas que estão presentes para os transtornos psiquiátricos. Mas nós temos alguns livros que ele terá prazer de autografar depois da reunião. Vida saudável e feliz. Quem não deseja ter uma vida saudável e feliz? E depois, sempre ocorre, quando se está diante de um médium, se acompanha, que ele não é muito certo. O relógio funciona de trás para frente. E mesmo para nós que acreditamos e entramos numa área nova, inteiramente nova e agora novíssima, na pós-pandemia, vemos o médium como uma pessoa esquisita, uma pessoa com ideias meio próprias, meio inabituais. E como eu conheci o Dr. Leonardo quando ele era pequeno, há poucos anos, a sua família querida, sua senhora mãe, também devotada na área dos fenômenos psíquicos, paranormais e fraternais, espírita militante, ele resolveu me examinar como sendo eu, não psiquiatra, mas um psicopata. E esteve aqui, passou uns dias conosco, observou bem se eu sentia arrepio, se tinha unha encravada, e escreveu o livro Divaldo Franco, Distúrbio ou Mediunidade ou Distúrbio Mental. Então, o doutor Leo não teve compaixão. Ou é uma coisa ou não é outra. Mas gostaria de deter-me. Eu recebi com muito prazer, estive às ordens, ele me conhece, desde as minhas reações anteriores, quando ele era um garoto. E graças a Deus, porque minha expectativa foi muito grande, eu fingi que não estava preocupado, mas eu bem que estava preocupado também. Ele constatou que é mediunidade. Com algumas variantes. Essas variantes fazem parte. Mas o que mais me surpreendeu, eu tenho um amigo português que é um meritíssimo estudioso dos fenômenos mentais. E ele leu o livro e me fez um e-mail quase que no desafio, porque o livro é a edição da Federação Espírita Brasileira, dizendo que foi no gênero, foi uma das melhores obras que ele já leu. E que nós deveríamos mandar publicá-lo imediatamente em Portugal. Como a Federação Espírita Portuguesa é nossa co-irmã, e tem todos os meus livros, mas eu expliquei para ele que era lamentável. Os direitos autorais são da Federação Espírita Brasileira, pois ele diligentemente já escreveu para a Federação, me mandou uma cópia ontem, para que seja tomada providência, a fim de apresentar o livro, pelo estudo, pelas conotações. Então, o doutor Leonardo, da vez passada, nos falou aqui mais ou menos sobre o tema. Mas hoje, a gente está diante de tanto problema que ele vai falar um tema mais suave. O auditório é seu, Léo. Esteja à vontade. Boa noite. Vou aproveitar o clima de descontração que o nosso Divaldo fez, inclusive para anunciar o seguinte. Desse livro nasceu um artigo científico,
porque esse livro foi escrito pensando no público espírita. E o título não fui bem eu que sugeri, foi a editora que sugeriu esse título mais provocativo mesmo, porque acaba chamando a atenção para o leitor, né, ler o livro. Porque, de fato, em cada capítulo, a ideia é explicar por que não é esquizofrenia. Porque não é nenhum diagnóstico, entende? Mas o conjunto da obra, tá? Ou seja, o conjunto da história do Divaldo Franco. E desse livro, de um relato de caso, acaba saindo um artigo científico que foi publicado no Journal of Nervous and Mental Disease, que é o periódico em neuropsiquiatria mais antigo que está em circulação ainda. Então, é um artigo científico que você pode encontrar nas bases de dados da medicina, chamado PubMed. E aí, o título ainda é um pouquinho... Mas tudo isso eu passei para ele antes, né? Para que ele pudesse autorizar os títulos. Porque quando a gente tem que entrar na academia, né, do ponto de vista científico, os títulos são tanto quanto neutros, né? Porque parte de uma investigação. E aí, um dos coautores é o doutor Alexander Moreira Almeida, que inclusive esteve aqui na Mansão do Caminho, fazendo uma palestra, divulgando o trabalho dele, e é um dos psiquiatras, né? Eu acho que é o colega da psiquiatria que mais pesquisa do ponto de vista acadêmico. E o curioso é que, para você publicar um artigo científico, assim como um livro pela FEB, em editoras mais, digamos assim, com uma tradição, é muito difícil. Você tem que, digamos assim, tem revisores. E no caso do artigo científico, me impressionou porque eles não pediram nenhuma revisão, né? A gente mandou o artigo científico, eu estava esperando demorar para publicar, mas eu acho que o peso, né, da importância científica, então não sei se os colegas espíritas sabem disso, mas, de certa forma, é um médium que se coloca, né, à exposição, abrindo caminhos, inclusive, na academia. E, do ponto de vista acadêmico, a gente já apresentou esses artigos, eu, Alexander Moreira, que é um dos coautores, no Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Enfim, é possível dialogar com os aspectos científicos. Então, aproveitar para fazer essa complementação, essa divulgação também desse trabalho. E acho interessante como as coisas vão se desenhando, porque quando a gente combinou de eu estar aqui há 2 meses atrás, então o Divaldo me pediu, pense num tema e depois você me diz. E eu pensei num tema sobre a presença de Deus em nossas vidas. Falar sobre esse tema, e achei muito curioso vir 2 colegas músicos poderem falar dessa linguagem divina, da transcendência que é a música. E me lembro, portanto, de um poeta baiano chamado Castro Alves, quando, no livro Parnaso de Além-Túmulo, então, ele já desencarnado, através da mediunidade de Chico Xavier, ele vai dizer: há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Mas buscamos aqui na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. E em meio aos mortos-vivos, nós somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita nas tramas da evolução. É a oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza, em carraras de eleição. É a gota d'água que vai caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e vergor. Ou o fragmento do estrume, que se transforma em perfume na corola de uma flor. Ou a própria flor que terna expirando, cai no solo e vai fecundando o chão duro que produz. Mas, se cair, ela deixa antes um aroma leve nas aragens que passam breves, nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. Ou o escopro dos escultores que transformam as pedras em flores, em carraras de eleição. É a própria dor que, através dos anos, dos algozes e dos tiranos, anjos puríssimos faz,
transformando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Porque tudo sonha, tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. Porque a vida é esplendor, portanto o universo é um altar de Deus, que é o seu autor. É por isso que aqui na Terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais, e suas rútilas passagens deixam fulgores, deixam imagens, em reflexos que são perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando toda a humildade, e que nenhuma pena consegue traduzir. É Sócrates com a cicuta, é César ainda trazendo a luta, tirânico ou conquistador, Cellini com sua arte, ou Sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta que naquele momento ia ensinando os índios, os indígenas, os povos originários, os índios que estavam naquele momento em um estágio de evolução, de precisando de uma perspectiva do amor do Cristo. Mas, sobretudo, o exemplo de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Por isso, benditos sejam aqueles que também ensinam a luz, aqueles que semeiam um bem nas sendas da evolução, porque eles também encontrarão um dia, no futuro, a alegria, a paz que tanto desejam nas sendas da evolução. É por isso que uma excelsa voz ressoa, e no universo inteiro ecoa, e nos diz, para frente caminhai. O amor é a luz a que se alcança. Tenhamos fé, tenhamos esperança para o infinito. Complementa Castro Alves, dizendo, marchemos, que é o título da poesia. E quando nós pensamos nessa imensidade, Castro Alves, e quando nós pensamos na imensidade de Deus, nós chegamos à conclusão de Castro Alves. Há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Mas há algo no destino da humanidade, há algo no nosso destino, há algo em nossas vidas que nos escapa o entendimento, que nos escapa a possibilidade de compreensão. E por isso que ele afirma no início da poesia que há mistérios que são peregrinos. Ele fala do mistério da vida, que me parece algo muito verdadeiro, me parece algo muito profundo. Porque a primeira busca que, em geral, nós temos para com Deus, né, para podermos ser invadidos pela presença de Deus, em geral, é uma busca intelectual. É uma busca de conhecimento, é uma busca de tentar entender o que é o Criador ou o que é. De acordo com a nossa tradição, a gente vai tentando dar respostas. E eu nasci em uma família espírita, como o Divaldo colocou, então eu estive acostumado a lidar com essas questões, né, de mistérios peregrinos desde muito cedo, porque a minha própria mãe, né, é uma médium também. E vi, sobretudo quando me tornei psiquiatra, um dos livros, Transtornos Psiquiátricos, ele nasce em reuniões mediúnicas. Eu, né, como um dialogador, ou um doutrinador, qualquer nome que queremos dar, alguém que conversa com os médiuns, e uma das médiuns era a minha mãe. E eu pude ter a certeza que ela era médium de fato. Por quê? Porque quando eu era criança, era adolescente, eu achava que ela era médium, quando era criança. Quando eu cheguei adolescente, eu fiquei com dúvida. Por quê? Porque eu não sabia, quando ela dizia um não, se era intuição mediúnica, se era intuição de mãe, ou se era vivência. Então, para mim, enquanto jovem, foi melhor duvidar, né? E não querer acreditar que talvez fosse mediunidade. Então, quando eu fui poder estudar, no sentido de ter uma possibilidade dessas reuniões mediúnicas,
eu colocava os casos, né, no sentido de apenas dizer o nome, não falava a idade, não falava a história clínica, não falava nada. E eu sabia da história clínica, enfim. E ela e outro médium, também desses médios anônimos, porque ela, como médium, é uma médium anônima, no sentido de ela não tem um trabalho de psicografia, ela não tem esse trabalho da vitrine, que é a exposição. Ela teve sempre um trabalho de bastidores, né? Especialmente tentando educar espíritos mais difíceis, né? Em casa, né? Eu e meus irmãos. Esse trabalho de bastidor, né? Perfeito, belo, que a gente às vezes esquece como tem uma penetração e uma importância muito grande. Então, fui vendo que aquela médium era médium mesmo, porque as comunicações dela e desse outro médium batiam com as histórias, mesmo sem eles saberem. Não batiam os detalhes específicos, mas o todo, o conjunto da obra. Então, acostumado a lidar com esses mistérios, eu pensei que nós pudéssemos responder tudo. Até que minha filha, com 4 anos de idade, ela brincando comigo na sala de casa, enfim, com os bonecos, os carrinhos, né? Com tudo lá, ela me solta uma pergunta: papai, o que é que existia em Recife antes de Deus criar tudo? 4 anos de idade. Eu me remeti à pergunta primeira de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questiona: que é Deus? E a própria pergunta é maravilhosa. E a resposta ainda me parece mais maravilhosa ainda. Por quê? Porque, de certa forma, remete à ideia socrática. Porque os benfeitores, né, quando Allan Kardec faz a codificação e coleta as respostas, vai dizer: é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E, obviamente, eu tentei responder isso, porque eu pensei, bem, se é um espírito com 4 anos que está perguntando essas coisas, é um espírito que vai entender a resposta dessa forma. E eu respondi dessa forma. E ele olhou para mim e falou: papai, não entendi nada. E aí eu tentei pegar o hinduísmo, que foi outra fonte que, na minha adolescência, eu recorri a ler o livro do Bhagavad Gita, para poder fazer as comparações entre as visões espiritualistas. E no hinduísmo, essa fala, né, da inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, de certa forma está resumida em Deus é o princípio, o meio e o fim. Né? É o início, é o processo, é tudo que nós podemos entender. E aí eu falei isso para ela. E ela falou: papai, eu acho, na verdade, que quem criou Deus é Deus. E ficou nesse questionamento que eu não soube muito bem como me sair. E eu falei: pois é, minha filha, eu queria dizer o seguinte, que eu não sei responder essa pergunta, né? E ninguém sabe. Por quê? Eu lembrei que na Gênese, Allan Kardec faz essas questões, tentando dissecar, no sentido da inteligência, a anterioridade. Ou seja, e quem foi que criou o início? Por que o início de tudo? Porque falar da reencarnação, falar da lei de causa e efeito, já é um processo. Não é o início, não é o start da nossa vivência. Já é um posterior. A lei de causa e efeito já vai sendo uma continuidade. Então, Allan Kardec tenta remeter a essa origem original, digamos assim, ou seja, essa origem primordial. E os benfeitores vão dar uma resposta que é uma não resposta, no sentido de dizer: olha, nós não temos a sapiência de tudo, e mesmo que alguns benfeitores, né, alguns espíritos tenham essa sapiência, vocês, enquanto humanidade, ainda não têm como saber essa resposta. Por que o início de tudo? Por que o início do universo? Né? Para espíritos mais inquietos, a pergunta vai lá do início, não vai já do segundo parágrafo. A gente quer saber do início do parágrafo. E os benfeitores respondem: olha, por enquanto, fica com tudo isso que você já descreveu, que é o quê? O que Deus não pode ser. Já que eu não sei o que Deus é, Allan Kardec faz um artifício, né, científico, filosófico, de tentar responder o que Deus não poderia ser, tentando captar a compreensão possível. Nessa perspectiva, eu me lembrei de tudo isso na hora
e como falei para minha filha, olha, mas está vendo que a gente não sabe de tudo? Nem papai sabe de tudo, porque ela estava, né, como toda filha, idealiza o pai, ainda bem, né, ainda bem que ela idealiza, espero que ela idealize bem muito, né, para me amar profundamente, até um bocado de tempo eu ser o super-herói dela, para depois ela fazer os processos psicológicos e tal, não agora com 4, agora ela tem 9 anos, né, tudo tem o seu tempo. Então, ela imaginava que eu era o ser mais sapiente, né? Porque toda vez que ela perguntava, eu tinha alguma resposta, e geralmente tenho, né? Mas ela tem outra, e ficamos ali num debate, até que eu consigo eventualmente convencer. Quando ela falou, papai, por que o céu é azul? Eu falei, minha filha, porque é. E aí eu falei, olha, a dúvida é fundamental. O fato de você papai não saber responder, e ninguém do mundo saber responder ainda essa pergunta, não significa que não precise ser feita, não mereça ser feita. Mas se você já está com 4 anos perguntando isso, né, eu fiquei com pena de mim mesmo. Porque eu fiquei com pena de minha mãe, porque eu fazia essas perguntas, e ela, quando não sabia responder, ela falava, meu filho, olha, tem uma biblioteca em casa espírita, leia tudo, né, e você vai entendendo os porquês. E eu me lembrei dela, né, e pensei em mim agora, na posição de pai, e o que eu pude fazer com essa não resposta foi enaltecer a dúvida e dizer para ela que a gente não tem como saber de tudo, mas o fato de nós não sabermos de tudo não significa que as coisas não existam, porque tem muita coisa que a gente não sabe responder. Ela ficou com essa perspectiva na cabeça e, a partir daí, ela começou a fazer várias perguntas para a vovó, para vovô, para todo mundo, mas aí já não era mais sobre o que é que existia em Recife, porque Recife é o mundo dela, né? Então, Recife é o universo dela, não significando que Recife seja maior do que algum outro local, mas é porque ela é criança, ela idealiza, né, o local. E ela foi fazer outras perguntas. E quando estava conversando com minha mãe, ela falou, vovó, do que é feito o universo? E aí minha mãe falou assim, minha filha, olha, aí falou um termo quintessência, né? Éter, que são termos que Aristóteles cunhou quando ele vai no livro, nas escritos que foram compilados no texto Metafísica, pensar sobre isso. Ele vai falar do motor original, o motor primordial, que seria Deus. Deus, o motor primordial, né? A divindade. Ele vai usar esses termos quintessência, éter, para poder descrever do que seria feito esse motor essencial ou universo. E minha mãe não soube responder, e aí ela falou assim, tá vendo, vovó, que você não sabe de tudo? Então, durante um ano, assim, foi talvez a brincadeira dela mostrar que a gente não sabe de tudo, e ela se acostumando com essa dúvida. O meu outro filho, né, Guilherme, essa é a Beatriz, o outro é o Guilherme. Então, eu já fui um pouco mais treinado. Hoje ele tem 6 anos, né? Vai fazer 6 anos, na verdade. E eu já fui um pouco mais treinado e percebi que não é pela inteligência, não é pelo entendimento que a gente vai conseguir ter as respostas para captarmos a presença de Deus em nós. O entendimento vai até um limite, mas há mistérios que são peregrinos nos mistérios dos destinos. Há alguma coisa que nos foge. E o fato de nos fugir não significa que não existam e não nos leva automaticamente a uma descrença. De certa forma, isso é uma arrogância nossa. Isso é uma prepotência, descrer porque nós não temos respostas, descrer porque nós não temos como ter a sapiência de tudo, né? A inteligência de tudo. De certa forma, é ainda uma prepotência humana de achar que a gente vai conseguir ter todas as respostas cientificamente, nesse momento, respondidas. Porque a ciência não é a única fala. Existe a filosofia, existe essa fala espiritual de transcendência. E a gente precisa ir além do entendimento. Não quer dizer que o conhecimento de nada valha. Quando abrimos o Evangelho de Jesus, vemos lá uma explicação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Ou seja, a busca humana por entendimento é muito válida. Veja que a perspectiva espírita de Deus é uma inteligência suprema.
Quando Sócrates deu um conceito sobre Deus, ele também falou isso. É a inteligência ordenadora. Ele só não falou suprema, mas ele conceituou Deus como sendo a inteligência. E talvez, pelo menos do que eu tenho notícia, foi a primeira manifestação conceitual sobre Deus que não diminuía o Criador. Porque na mitologia grega havia o que os filósofos chamam de um certo isomorfismo entre as divindades, né, entre a divindade e os seres humanos. A mitologia grega, né, coloca, para poder entender o ser humano, os deuses com as mesmas características, não só físicas, então são deuses antropomórficos, a imagem dos seres humanos, mas também das paixões, todas as questões emocionais. E Sócrates dizia, olha, nós não temos como entender, nós não temos como descrever a divindade com as características humanas, porque a divindade é a inteligência ordenadora. E dessa inteligência ordenadora nasce a ideia do cosmos. Cosmos significa ordem, né? Tanto que cosmética é o mesmo radical. Cosmos e cosmética vêm do mesmo radical de ordenamento, porque os gregos, de certa forma, tinham uma admiração pela simetria, pela ordem das coisas. E a mesma ordem universal também é colocada, de certa forma, na ordem estética. Quando, portanto, eu fui percebendo, de fato, como pai, que não era bem apenas pelo racional que eu ia explicar Deus, e mais do que explicar Deus, a presença de Deus, eu aproveitei uma pergunta de minha filha, porque ela vendo a internet, ela perguntou assim, papai, o senhor é youtuber? Youtuber. E aí eu, por que, minha filha? Não sou youtuber, não. E ela, porque eu já vi na casa de vovó vários vídeos do senhor no YouTube, né? E aí eu falei, qual foi o vídeo? Eu fui querer checar com ela. E aí eram alguns desses vídeos eram aqui da Mansão do Caminho, né, da TV da Mansão e da FEB TV. E aí eu aproveitei a Mansão do Caminho, do ponto de vista de obra social, para materializar a ideia da divindade com algo que Jesus fez conosco a partir de parábolas, né, a partir de histórias. Materializar para nossa mente mais infantil, do entendimento, algo mais abstrato. E aí eu falei... Aí tem os vídeos institucionais da mansão, eu mostrei a Mansão do Caminho para ela, né? E falei assim, minha filha, você lembra de uma vez que eu estava andando de bicicleta com você? E a gente passou, né, indo para a padaria comprar pão, e tinha uma pessoa na rua pedindo comida. Lembro, papai. Aí o que a gente fez? A gente comprou um pão lá na padaria, e você entregou para ele. O que é isso? Isso é Deus. Como assim? Deus pedindo para que a gente faça algo de bom para os outros. Deus pedindo para que a gente faça algo de diferente. Você acha que você fez algo bom naquele momento? Eu acho, papai. Isso é Deus. Então, esse local aqui é Deus, no sentido de ser a materialização, né, da manifestação divina a partir de obras, a partir de transcendência. E aí ela ficou um pouco mais entendendo, né, a perspectiva da presença de Deus. Quando eu estava com meu filho, aproveitei que estava uma época na praia com ele. Na verdade, eu acho que foi nessas férias, e lá em Recife, mas onde tem piscina, né? Porque em Recife tem tubarão. Aí, se eu fosse falar, Deus é isso, né? Um ataque de tubarão que ele viu, o helicóptero vindo lá, perto da gente mora, aí ele ia ficar com a ideia com medo de Deus, que não era bem o que eu queria passar para ele. Eu queria passar a ideia de Deus estar na natureza. Então, quando eu estava na piscininha natural com ele, e eu falei, meu filho, olha, vamos deitar aqui. Aí deitei com ele na areia, as águas batendo em mim, batendo nele, e falei, isso é Deus. Deus é natureza. Isso aqui é obra de Deus. Porque, veja, no nosso prédio tem. Ali foi um engenheiro, foi o construtor que fez aquilo. Então, todos esses prédios que você está vendo aqui na orla são obras humanas. Mas cadê isso aqui? Onde é que está o tijolo dessa água? Onde é que está o tijolo dessas pedras, onde a gente vai e brinca? Isso é Deus. Vamos sentir Deus. E aí, nessa sensação de Deus, da natureza,
ele gosta de brincar com prancha, né? Ou seja, eu sou como se fosse a prancha dele, ele fica nas minhas costas e eu vou nadando. Porque aí, obviamente, é o psiquiatra, né, e o psicoterapeuta já juntando um pouco. Brincando, ele vai entendendo que Deus está na vida. Não está apenas numa experiência domingueira, não está apenas numa experiência de final de semana. Está na vida dele, dentro das brincadeiras, com uma figura de amor, que é o pai, no caso dele. Então, Deus está aqui possibilitando essa vivência amorosa. Deus é essa água, é essa natureza. E ele, com o olhar esperto dele, né, ficou calado, pelo menos não fez outra pergunta, né? E fez pelo menos até eu interpreto que foi isso, uma fisionomia de entender, ou pelo menos de sentir. Porque vem a segunda busca da presença de Deus. É uma busca de ação, uma busca de comportamento, uma busca pela nossa ação no mundo, que eu já comecei a introduzir a partir da materialização de uma obra social, comecei a introduzir a partir de uma materialização de uma atividade lúdica entre pai e filho, entre pai e filha, mas veja que a pergunta de minha filha sobre quem havia criado tudo e por que houve essa criação veio quando eu estava brincando com ela. Não veio assim, olha, minha filha, vamos conversar agora sobre Deus, né? 5 anos de idade. Não, não foi assim. Vem do nada, quando você está trabalhando, quando você está almoçando, ou seja, quando você está passando tempo com eles, né? Quando você está passando tempo brincando, e aí vem a fala da criança, do seu filho, não só das pessoas que você atende, mas do seu filho, para poder conversar e fazer esse diálogo horizontal, que vai ficar mais profundamente marcado, porque veio em algo que ele gosta. Então é preciso ter tempo, é preciso desprender algum tempo. E aí a gente vai percebendo a importância da ação para entendermos a presença do Criador. Aquele que quiser me seguir, que pegue a sua cruz e me siga. Quando Jesus nos fala isso, ele nos dá várias possibilidades de interpretação, mas algumas delas são a perspectiva de quê? A perspectiva de que ninguém pode fazer o trabalho por ninguém, nem o outro por mim. O trabalho paterno, o trabalho de evolução espiritual, só dá para ser feito por mim. Por mais que eu tenha parcerias na evangelização infanto-juvenil, por mais que eu tenha parcerias na escola, por mais que eu tenha parcerias com profissionais habilitados, o meu trabalho depende de mim mesmo, né? E o meu trabalho espiritual, sobretudo, da minha evolução, depende de mim, porque nem eu salvo ninguém e ninguém pode me salvar. Ou seja, cada um vai caminhando na sua trajetória. E Jesus fala, aquele que quiser me seguir, que pegue a sua própria cruz. E a simbolização de que não vai ser uma caminhada tão tranquila, né? Porque ele não fala que pegue o seu esqui, né? Que pegue... Ele não fala das coisas que a gente pensa como diversão. Ele fala da materialização de uma pena, que pegue a sua cruz. Ou seja, a crucificação era uma pena que os romanos faziam, aquelas pessoas que eram condenadas. E ele vai dizer, benditos sejam vocês, né? Bem-aventurados sejam vocês quando forem perseguidos por causa do meu nome. Bem-aventurados sois vós, os quais as justiças temporárias humanas não conseguem entender, né? E a justiça mais temporal humana é a justiça da opinião alheia, que às vezes faz uma falsa justiça antes mesmo da justiça oficial jurídica dar o seu aval. E nos momentos, né, da rede social, isso fica muito mais patente, muito mais visível. A minha filha me pergunta, papai, você é youtuber? Por quê? Porque ela vê alguma coisa na rede social, né, e formula um juízo, formula alguma explicação porque o pai dela está lá, assim como outros youtubers. Então, assim, a justiça humana
Não estou falando nem da justiça oficial do judiciário. Estou falando da justiça humana, da opinião nossa, que é bem compassiva, né? A opinião alheia geralmente é compassiva, amorosa. Sempre pensa em coisas muito boas, né? Essa é a justiça humana. Então, bem-aventurados quando, em meu nome, ou seja, em nome de Jesus, você fazendo algo de bom, você não é bem interpretado. Por quê? Porque talvez, né, a massa não consiga ainda entender tudo, e às vezes é muito influenciável. E, portanto, continua, segue o teu caminho, faz a tua parte, faz o teu comportamento. E a partir do comportamento, as pessoas vão vendo, e você também vai vendo, porque é importante que você faça uma análise, né, com você mesmo, com você mesma. 10 anos atrás, como é que eu estava? Às vezes, a opinião do público alheia não consegue captar toda a trajetória que você conseguiu fazer, porque às vezes fica presa num ponto específico. Às vezes, uma árvore muito frondosa nem sempre dá toda a temporada, toda a colheita, frutos maravilhosos. Eventualmente, você tem ali um fruto que não sai tão saboroso, né? Por mais que a árvore tenha a sua fertilidade. Reconhece-se a árvore pelo fruto, diz o Evangelho. Só que, em geral, nós, que somos muito compassivos no nosso olhar, pegamos um fruto que foi feito em determinado momento não muito adequado, porque ninguém é 100% no tempo, e tira toda a interpretação toda, a opinião. Em geral, a nossa mente ela fica pensando que a evolução é uma coisa linear, ascendente. Em geral, essa não é a nossa evolução linear. Tanto da humanidade quanto a nossa, é uma evolução mais circular, né? Ou pelo menos senoidal. Agora, meu pai, que é professor de matemática, me perdoe, não é circular, é senoidal, né? Ou seja, vai ampliando. E quando você vai ver o todo, essa curva vai sendo ascensional. Mas há dias em que nós estamos mais para baixo. Há dias em que nós estamos bem mais angustiados. Há dias em que nós estamos até com bastante raiva. Uma raiva meio revoltada às vezes. No entanto, olhando o conjunto da obra, a gente vai percebendo que o fruto é muito mais proveitoso do que ruim. Eu nasci no núcleo espírita, no sentido de ter, desde criança, né? O Núcleo Espírita Investigadores da Luz, o NEIO. E a fundadora foi a senhora Elizabeth Dantas Cavalcante, conhecida como Dona Niná. E ela foi uma pessoa de muita fibra, de muita resistência, né? Ensinou muito a todos aqueles, inclusive a minha família e outras famílias que lá tiveram a oportunidade de estar com ela, essa resistência e essa persistência no bem. Foi uma presença divina em nossas vidas. E foi muito interessante quando eu, adolescente, tomei contato de um momento dela, de muita dor, de muita angústia, porque ela teve muitas perdas. O esposo, filhos, o segundo matrimônio, várias perdas, fisicamente falando, né, de entes queridos. E certamente naquele luto que ela estava, naquele momento, ela começou a ficar com uma certa raiva e expressou essa raiva numa fala. Ou seja, naquele momento, o fruto não foi bom, no sentido de ser saboroso com a fé. Ela fez um questionamento, né? Por que comigo? Como se a vida fosse meio injusta. Mas ela sabe no seu íntimo que a vida tem uma justiça, que Deus é justo, que Deus é soberanamente justo e bom, como diz Allan Kardec. Mas naquele momento ela solta essa angústia dela, a partir de uma fala mais revoltada, que ela não era uma pessoa revoltada, mas naquele momento era uma fala. E aparece o benfeitor dela, que fundou o Núcleo Espírita, e fala, Iara, ele era
um espírito que se apresentava como um indígena, com o nome Juruptã, e ele falou assim: Yara, que culpa tem Deus? E revelou várias nuances do passado dela, e mostrando a perspectiva da justiça. Ou seja, e ela então olha, né, e naquele momento, já que ela tinha uma envergadura moral para aguentar algumas verdades, o benfeitor coloca com muito amor essa verdade, e ela fala: foi a única e última vez, pelo menos foi a última vez que eu questionei Deus, que eu questionei a justiça. E eu vi aquela senhora, né, de muita persistência, de uma médium extraordinária. Naquele momento, como adolescente, eu entendi isso que eu estou querendo dizer para vocês. Não é um fruto que vai dizer o todo, é o conjunto. E por isso que as ações, elas não podem ser vistas apenas de um momento. Porque às vezes é uma empolgação também, pode ser um fruto muito bom, mas um fruto empolgado, que não tem a persistência do tempo. Então, quando Jesus nos remete, aquele que diz Senhor, Senhor, nem sempre será salvo, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele está falando também dessa persistência no tempo, para nós vermos, através da nossa análise pessoal, e analisando também a vida dessas pessoas, como a presença de Deus não é um entusiasmo passageiro, mas é uma inspiração permanente, que dá um entusiasmo, mas que faz persistir, mesmo quando nós temos dúvidas e o nosso entendimento foge, porque aí nós temos uma vivência, para podermos entender um outro aspecto, né, que é fundamental nessa presença de Deus, que é a motivação. Por que eu faço as coisas? Para que eu faço as coisas? O que é que me motiva? Essa motivação nem sempre é captada pela história. Quando os livros contam a história, eles contam a história dos fatos. Então, os fatos, eles também têm a sua limitação. Veja que coisa, a inteligência, o entendimento tem a sua limitação, porque nós não conseguimos captar tudo. A vivência também tem uma limitação, porque nós estamos enxergando de fora. E aí vem algo mais interno, que é a nossa motivação. A nossa motivação nem sempre consegue ser captada, mesmo por aqueles que estão ao nosso redor. Nem sempre, e por isso que dói tanto uma ingratidão, é objeto de estudo dos benfeitores de Allan Kardec, quando ele vai falar os benefícios pagos, né, os benefícios da ingratidão, porque faz a gente entender também que a gente não pode ficar tão preso na opinião do outro e precisa também começar a se conhecer um pouco mais, porque esse conhecimento de si vai nos levando a entender quais são as nossas motivações. Pode alguém dizer que foi uma motivação para o ego, porque, em geral, quando aquele que está na vitrine da doutrina ou de qualquer ideal, ele também aparece, não é só a mensagem, ele também tem alguma notoriedade, porque ele entrega a carta, e quando ele consegue entregar a carta bem, né, ou seja, a mensagem do Evangelho bem, que é a carta que a gente entrega, quando nós entregamos bem, há também uma notoriedade na nossa visão das pessoas, e às vezes nossa. E nós, às vezes, ficamos embriagados, né, pela notoriedade. E vamos perdendo um pouco a sapiência do porquê nós estamos fazendo, do para que nós estamos fazendo. Ou seja, a motivação, como diz Jesus, né, a boca fala do que está cheia o seu coração. Então, a motivação nessa frase é muito bem captada para que a gente possa ir entendendo as nossas motivações. Quando eu pensei sobre isso a primeira vez, eu lembrei, né, numa palestra que fiz em Londres. Meu irmão mora em Londres, e quando fui visitá-lo, acho que eu tinha uns 21 anos a primeira vez que fui lá, e então eu fiz algumas palestras espíritas, né, em alguns centros espíritas, uns 4 centros espíritas. E me chamou muito a atenção uma fala
né, que eu fiz, e era um centro que tinha mais londrinos. Em geral, são muitos brasileiros ou portugueses, enfim, pessoas que entendem o português, latino-americanos e tal. Mas ali tinha muito londrino, e não havia tradução simultânea e nem consecutiva. E aí foi apenas em português a palestra. E os poucos londrinos que estavam na plateia ganharam a tradução simultânea da pessoa do lado, né? Mas não podia ser toda a palestra, então, porque ia ficar interrompendo e tal. E quando acabou a palestra, uma das senhoras de Londres, né, londrina, veio falar comigo e falou: olha, você fala inglês? Eu falei: falo, só não para fazer uma palestra, mas para falar, entender, eu consigo falar. Olha, eu queria agradecer ao senhor, porque eu não entendi nada do que você falou. Mas eu me senti muito bem. E aí eu fiquei assim, eu achei assim, será que ela está, não sei, sendo educada? Mas ela saiu do local dela, veio falar comigo, e mais do que isso, fez uma coisa inusitada para mim, né? Pensando na cultura londrina. Ela: posso lhe dar um abraço? E eu: pode. Se fosse na Bahia, né? Se fosse em Pernambuco, entendeu? Se fosse no Nordeste brasileiro, é comum um abraço, né? Posso lhe dar um abraço? Nós somos, assim, calorosos, não só no calor, né? Mas também nesse aconchego afetivo. Mas ela é londrina, não tem essa cultura, tem uma cultura do espaço, né? Você vai no tube londrino, né? Ou seja, no metrô londrino, se você pensou em esbarrar em alguém, né? Você já pede sorry. Porque se você toca em alguém, tem que pedir desculpa. É a cultura, não quer dizer que é pior ou melhor, mas é a cultura, né, do londrino. Então, quando ela me dá um abraço, eu vi que ela tinha sido tocada e não tinha entendido nada da mensagem, porque ela não falava em português. Isso me deu uma percepção de que não é bem o que eu falo, mas também o como. Mas o como não podia ser só o como do ponto de vista de histórias que nos levam a uma emocionalidade na plateia. É um como que tem a ver com alguma coisa espiritual que acontece nesse momento dos trabalhos espíritas, né? Nesse momento dos trabalhos espirituais. Mas esse como da energia, né, que se passa é um pouco da nossa motivação, né, que é captada por aqueles que estão mais conectados com a mesma motivação, e a minha motivação se conecta com a tua motivação, ou seja, por que eu faço isso? Para ter a presença de Deus em mim. Por que você está aqui? Para ter a presença de Deus em você. Para que você quer a presença de Deus? Para você se sentir entusiasmado na vida e não se sentir desesperado na vida. Eu faço por isso. Você certamente busca a casa espírita também por isso. E quando essas motivações internas, mais do que a evolução de um trabalhador específico, mas a motivação se casa, a psicosfera, os fluidos se casam, diz Allan Kardec, do átomo ao arcanjo. Se vocês pudessem identificar a lei magnética, diz Allan Kardec e os benfeitores, que envolve os seres, nós estaríamos muito mais evoluídos, coletivamente falando, porque estaremos mais motivados, porque estávamos conectados com a motivação. Como nós não sabemos essa motivação, nos resta um outro ponto, um quarto ponto que eu queria levantar, e por isso que falei da música, o ponto da transcendência. Transcender talvez seja a principal característica que eu, você, nós percebemos de Deus em nossas vidas. Transcender está conectado ao que Jesus nos fala: aquele que tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Ou seja, uma percepção que não é apenas sensorial, é uma percepção que transcende a fala, transcende o entendimento, que vai na motivação, mas vai algo a mais. Algo que é Deus, algo que é a espiritualidade em nossas vidas, algo que é a transcendência. E eu falo da música porque existem várias artes, né? Mas tem um livro muito bom chamado Música, Cérebro, né, e Neurociência. Então, ele vai falar: a música é a única arte, talvez uma das poucas artes, assim como a dança, mas que está muito ligada à dança, música, ritmo, embora tenha uma independência, que precisa do tempo. O quadro,
leva tempo pro pintor, mas está lá. A música, tanto o compositor, quanto o executor, quanto o que está escutando, precisam do tempo para captar essa arte. Então, essa dimensão do tempo faz com que essa transcendência ela seja assim mais intensa, porque envolve várias áreas do nosso corpo, do nosso cérebro. Tanto que você tem vários estudos, né, tentando entender o que acontece quando você escuta uma música transcendente como a Nona Sinfonia de Beethoven, quando você escuta a Sonata ao Luar, ou quando você escuta algo que toca a sua intimidade. Faz um insight, como foi bonito ver falar sobre a transcendência que Pedro atingiu naquele momento de conversão, né? E todos nós cantando uma imagem que a gente não está vendo nesse momento, mas que nos remete a uma anterioridade e a um futuro que nós imaginamos que podemos um dia ter. E isso faz uma transcendência, como o amigo vai na mansão e se sente compelido a transcender e agradecer não só na fala, mas na música. Quem gosta de compor, quem gosta de música, sabe como, às vezes, não há tradução para a nossa emoção em palavras. Só em notas musicais, só no sabor da música. A música nos fala dessa transcendência do divino. Aliás, foi um dos pontos que me conectou à Mansão do Caminho, no ponto de vista de música. Quando eu era mais jovem ainda, eu estudei no Conservatório Pernambucano de Música. Eu fiquei na dúvida um tempo entre ser médico e músico. E compunha muitas coisas. E estava revendo ontem, nessa semana que estou um pouquinho de férias, revendo algumas músicas que havia composto lá com 22 anos, em paralelo à faculdade de medicina. E vendo uma sinfonia que compus do átomo ao arcanjo. Cada movimento da sinfonia pensando num estágio evolutivo, né? O estágio mineral, animal, vegetal, animal, hominal, e demorou um tempo para poder escrever a angelical, porque eu não sei, né? Não tenho nem como intuir. E ficou empacado durante muitos anos, até que eu vi minha filha nascendo, né? Meu filho, e compus uma música para colocar eles para dormir, né? E depois tive um insight de que, olha, isso é o mais próximo, esse tipo de amor que você sente, é o mais próximo da angelitude que você pode sentir hoje. O amor paterno, no meu caso, né? E aí fiz o quinto movimento com essa canção de ninar. E não tem lá o reino angelical. Tem assim, melodia para colocar, para ninar um anjinho, que era minha filha, que é meu filho. Idealização minha, né, de anjinho, mas no sentido de esse anjo que faz a gente transcender. Lembrei-me de um livro chamado Sublime Expiação, da mediunidade do Divaldo Franco, pelo espírito Victor Hugo. Quando li esse livro, eu fiquei tão emocionado e transcendi tanto a perspectiva do sentido, que quando estudante de medicina, o que eu consegui fazer foi compor um poema sinfônico, que é como se fosse uma trilha sonora de mais ou menos 20 minutos para esse livro. Cada parte do livro tentando trazer uma melodia. E quando surgiu a tecnologia do sample, né, que é você colocar o som musical no computador e poder fazer uma partitura e ser executada pela partitura, pelo sample, então eu saí daquele arquivo MIDI, que é o toque de celular antigo, né? Sei lá, o Nokia de antigamente, que tinha um celular, o MIDI, e pude ver o que era aquele poema sinfônico. E isso eu mandei para o Divaldo Franco, na época, e nos estreitamos ali a partir de música. Música é a transcendência. Música é algo que faz com que a gente saia de nós. Por isso que talvez seja a linguagem de Deus em nossas vidas.
é, como fala os benfeitores, né, e Júpiter, a música celeste, brota da natureza. Quando pensamos na transcendência, pensamos então o que é que a gente pode fazer para ser algo mais, para sentir algo mais, não apenas no amanhã, mas no hoje, para que o hoje possa ser uma antevisão do amanhã, já no agora. Não mais com a ansiedade que faz a gente paralisar, mas com a expectativa que faz a gente transcender. Quando eu penso sobre Deus, quando eu me movimento em Deus, quando eu começo a perceber a minha motivação em Deus, naturalmente eu tento transcender em Deus. E a presença divina vai sendo percebida por mim quando eu vou vendo que aquilo não seria possível se eu fosse agir sozinho. Aquilo não seria possível se fosse apenas eu, personalidade humana. Aquilo tem algo a mais. Esse algo a mais é a transcendência do divino. Por isso que, nesses dias, né, os benfeitores, a espiritualidade, o livro dos Espíritos, nos falando do entendimento, nos concita, nos conclama a uma perspectiva diferente. Geralmente nós esquecemos um pouco, destruímos, né, o nosso passado. Vejamos a história. Quantos monumentos a gente destrói apenas embriagados, né, pelo momento turístico do hoje. Esses momentos são oásis. A vida não é só um oásis. Esses momentos de transcendência são oásis que a gente tem a oportunidade de ter para poder nos entusiasmar. Esses oásis podem ser feitos na natureza, diretamente falando, mas nem sempre a natureza está disponível no nosso quarto de apartamento. E não é preciso a gente estar lá todo o tempo com a natureza para estar com Deus. A gente pode começar a introjetar essa natureza de Deus a partir das nossas reflexões, a partir das nossas ações, e começarmos a entender por que, como eu vi aquela senhora Egorina Cunha, quando eu lancei um livro e ela me convidou para ir no interior de Minas Gerais. E estive lá fazendo uma palestra e me senti tão bem, mas tão bem, que foi difícil terminar, como muitas vezes é difícil terminar, pela transcendência que a gente sente quando a gente fala algo motivado. E ela me falou: meu filho, aqui nesse local, o tio Eurípides, ela é sobrinha neta, sobrinha neta, ela já desencarnou, mas enquanto estava encarnada era sobrinha neta, biologicamente falando, de Eurípides Barçanufo. Ele havia fundado aquela Casa da Prece e todos os dias, há mais de 100 anos, se fazia o culto do Evangelho naquele local. Não há como não se impregnar dessa energia diária. Mesmo depois que ele desencarnou, os continuadores ficaram motivados pelo exemplo dele, como nós também ficamos motivados quando vemos essas pessoas que transcendem, e elas já começam a ser um pouco da mensagem de tão presentes em sua vida. Com isso, Paulo de Tarso nos convida: não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. É difícil a gente poder ter essa autoridade de falar como Paulo, mas eu convidaria todos nós a falarmos um pouco mais, porque quando é o Cristo que vive em mim, eu sou levado a transcender. E mesmo que não seja o Cristo em mim todo dia, o Cristo vive em meus ideais. O Cristo vive em minhas motivações. O Cristo vive, portanto, em minhas ações. E a gente vai tentando ser um pouco mais diferente para um dia conseguirmos captar a essência do universo. E como disse o poeta, a gente poderá cantar as bênçãos da criação, porque a música estará em nós, estará no universo, estará brotando da natureza, e a gente poderá dizer:
como o poeta Olavo Bilac. Ora direis, ouvir estrelas, por certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto, e abro a janela pálido de espanto. E conversamos largo tempo enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e quando vem o sol, ainda saudoso e em pranto, eu as procuro pelo seu deserto. Direis agora, tresloucado amigos, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E nós, transcendentes por causa da presença de Deus em nós, estaremos um dia conseguindo captar a mensagem do universo e falando, amai, porque só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. Até lá, que a gente possa fazer um dia após o outro, nesse conjunto de transcendência que é Deus em nós. Muita paz. Fazendo silêncio interior, preparemos-nos para o nosso passe da noite. Nosso divino amigo, aguardando que a tua transcendência penetre-nos e também nos transforme em uma onda divina de amor. Nós te pedimos que, violinos que somos, estejamos em condições de, afinados com a melodia central da vida, que é o amor. Abençoa os companheiros de mediunidade que se dedicam, que se empenham na edificação do reino de Deus dentro do coração. E faculta que as nossas vibrações se estendam àqueles amigos e afetos, familiares, que fazem parte desta nossa jornada reencarnacionista. Se expandam ainda mais em favor dos nossos inimigos, daqueles enfermos morais e mentais, que, vampirizados pelo mal, tentam obstruir-nos o caminho da evolução. Gostaríamos de suplicar-te coragem em nossa fé, trabalho em nossa convicção e renúncia às pequenezes que nos retêm a marcha, para podermos cantar louvores em benefício dos que choram, dos que sofrem, dos suicidas, daqueles que perderam o rumo da paz interior, e exaltando a grandeza da mensagem
aprendermos a servir, a auxiliar os que estão em perturbação profunda, no corpo ou fora dele, nossos irmãos suicidas, assassinados, os que foram vítimas de circunstâncias inesperadas. Abençoa aqueles que nos ouvem, nos veem à distância deste dínamo gerador de forças. Por eles, pelos nossos problemas não resolvidos, momento grave. Ensina-nos o silêncio e a palavra saudável. Abençoa a água exposta à nossa entrada. Transforma em fluido de saúde e de paz, permitindo que a paz, suave e doce, repouse em nós, no nosso lar, na rua, no trabalho, no Brasil. Que haja paz na terra. Proclamam as vozes da imortalidade. E pensando na Mãe Santíssima, que te acompanhou à cruz, recordando o seu sacrifício, pedimos a Deus, Pai, a Jesus e a estes mentores bons, para que fiquem conosco depois de encerrada a nossa reunião. Assim, contando que iremos para o lar, envoltos em vibrações de amor, encerramos a nossa reunião com votos de paz na terra. Está encerrada a nossa reunião.